Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Solicito ao vereador Caleb Coelho, segundo secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Ofício número 128/2021. Ilustríssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores, nesta. O Conselho Tutelar, no momento em que vos cumprimenta, vem, através deste, informar a nova composição da coordenação deste órgão, da seguinte forma: coordenador, Dilso Batista Rodrigues; secretário-geral, Ivanor Tadeu Romanha. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Dilso Batista e Ivanor Tadeu Romanha. Ofício número 21/2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha. Assunto: resposta ao pedido de informação número 08/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 46 do PSB, segue o retorno em anexo. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretário Caleb Coelho. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Doutora, abre mão. Convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, demais colegas vereadoras, vereadores, imprensa, todos os cidadãos que nos acompanham aqui pelos meios digitais. São tempos difíceis, mas temos que fazer algumas reflexões. A gente sabe que o assunto vai se dar muito em torno da pandemia, da dificuldade que tem assolado esses tempos, dias difíceis, onde que jamais imaginaríamos que passaríamos por uma situação dessas. Mas eu acredito que muitas vezes a prevenção, muitas vezes a forma da condução, ela pode ser benéfica, ela pode facilitar. Eu trouxe 2 cardzinhos que foram pegos da rede social do governo do estado. Rose, se tu puder abrir ali, que falam um pouquinho então sobre a questão de casos de corona. Tu passa o outro, por gentileza. Na verdade, eu utilizei esse aí do dia 17/12 e o do dia 23 de fevereiro, que foi o último que eu achei. O que acontece? Eu classifiquei, vamos dizer assim, como uma pré-férias, então, das pessoas, e foi o período que uma boa parte da população começou a passar o veraneio, ou seja, ir para o litoral e ir para a praia. E se vocês analisarem, verem os dados, e depois a gente vai fazer uma comparação com o outro, vocês vão ver que nós tínhamos 7.994 óbitos e nós tínhamos 932 óbitos. Então, teve um aumento drástico de 33,42%. Nós estamos falando isso basicamente em 2 meses. Número de pacientes confirmados, 612.191, 35,4%. Por 45%. Veja bem, é triste o momento, sabemos, não há mais espaço para negacionismo, espaço para desprezo à ciência ou qualquer forma. O vírus está aí, mas sim, poderiam ter sido tomadas medidas que coibissem, medidas que ajudassem no processo. Poderia sim ter ficado o litoral funcionando, mas tinha que ter uma fiscalização mais rigorosa, mais
presente e tentar coibir. Uma reportagem, se eu não me engano, sexta-feira, da RBS, 80% desses casos têm sua origem lá do litoral. Então, vejamos bem, como eu falei na sessão anterior, não sou um Nostradamus, não sou um profeta, mas isso era fato. Ia acontecer. Foi um ano difícil, um ano atípico, e as pessoas, sim, partiram rumo ao litoral, e sabemos que há um grande problema estrutural de educação no nosso país de anos, consequência de muitos governos que passaram, muitos governos. E a educação, ela não é um fato que daí, hoje nós implantamos algo e semana que vem está resolvido. Não, a educação ela vai anos, gerações, décadas, e precisa sim trabalhar. Infelizmente o nosso país não seguiu as regras, teve grandes problemas, percalços. Então, o meu questionamento ao governador, uma simples pergunta. Se sabia que toda essa gente ia para a praia, o que foi feito? A Romaria de Caravaggio. Foi evitada uma tragédia. Foi triste, foi duro, mas, sim, dormimos tranquilo, com a consciência que fizemos o nosso melhor. A gente sabe que há um caminho e também não é tão simples, está sendo muito lento, e depois a bancada do PSB, do líder Roque, vai falar, vai apresentar, bancada do vereador Tiago Brunet e o Amarante também, algumas proposições, algumas coisas. Mas sim, está na hora das vacinas avançarem. E quando a gente fala em vacina, não tem como pensar no volta às aulas, que é um clamor da população. Mas não adianta voltar por voltar na empolgação. Sabemos que há uma necessidade cognitiva, que há uma necessidade de convívio social. Sabemos, enfim, tem X argumentos que sustentam a volta às aulas, mas precisamos também da prevenção. Quando eu falo a prevenção, as medidas sanitárias, os protocolos, mas precisa a vacina. Os nossos professores não são de ferro, são seres humanos, e eles precisam também esse carinho. E como haja visto, a União, o governo federal, deixou eles atrás dos presidiários. Uma vergonha, um absurdo. Eu vou passar então para os requerimentos, para a gente... Eu gostaria de pedir, né, senhor presidente, para tirar o número 40 da pauta. Tá? É um momento, sim, e quando eu havia protocolado, estava bem mais calma a situação, não é nada. 40. Eu quero também que permaneça na casa o 5, o 58, o 60 e o 61. A gente vai seguir ali alguns trâmites. Eu quero apresentar também uma sugestão de projeto de lei, que é a criação do CIP-Covid, que é o quê? Uma comissão interna de prevenção ao Covid nas escolas. Foi uma inspiração do vereador Sandro lá de Esteio, colega nosso do PSB, um projeto muito bacana, que ele vai de encontro com aquela metodologia, o programa CIPAV, que foi um programa implementado ainda no governo Sartori, em Caxias do Sul, quando era prefeito, e depois expandiu para o Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o CIPAV é as Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência. Então, qual que é a ideia do CIP-Covid? Criar um grupo, um colegiado, onde que envolvam pais, alunos, direções, professores. Inclusive, cito aqui um representante da Câmara, depois, não sei se vocês já leram, for ler, que tem por objetivo o quê? Ajudar a monitorar esses casos, fazer com que haja uma consciência coletiva e que haja um trabalho em cooperação. Então, essa é a minha sugestão do requerimento 54. Vamos botar em votação? Vamos seguir, senhor presidente. Bota em votação? Tá. Então... Colocamos em votação o requerimento de número 54, o qual o vereador Juliano que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Segue o senhor vereador. Vamos lá. Seguindo, então, eu também, o requerimento 63/2021, que solicita, então, uma desinfecção em alguns pontos da cidade, como outras cidades vizinhas estão adotando. Próximo ao hospital, próximo à UPA, postos de saúde, paradas terminais de ônibus, para
fazer isso. Então, quiser colocar em votação, senhor presidente, já pode votar. Requerimento de número 64, 63, corrigindo, requerimento de número 63, pedido pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten, assunto desinfecção externa. Encaminhamento de votação, doutora Eleonora Broilo. Nós entendemos, minha bancada e eu entendemos, que, embora seja de... A gente entende a intenção muito boa, profícua desse requerimento, nós entendemos que existe um comitê de saúde para isso. Nós entendemos que existe um comitê e que precisa ser analisado a necessidade real de tudo isso. Esse comitê é formado por técnicos, por médicos, por enfermeiras, né? E vai ser analisado, sim, e eu acredito que vai ser feito conforme a necessidade. Eu acho que não cabe a nós fazermos isso. Portanto, neste momento, o meu voto e o da minha bancada é contrário a este requerimento. Palavra continua à disposição, vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, todos os presentes. Na verdade, assim, é importante que tomemos todas as medidas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Mas, realmente, né, acho que nós temos que legislar, mas existem profissionais técnicos que estão envolvidos nesse enfrentamento. Existe toda uma preocupação da prioridade dos recursos também. Será que é prioridade agora fazer essa sugestão ou não? Existe um comitê, como a doutora Eleonora falou, e Secretaria da Saúde, existe todos os profissionais técnicos envolvidos nessa questão. É uma sugestão louvável, mas eu acho que nós temos que deixar para as pessoas técnicas gerir isto. Nós também, nossa bancada, vota contra. Pode botar em votação. Colocamos em votação Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Dois, quatro, seis. Rejeitado pela maioria. Votos contrários da bancada do partido do MDB e do Partido Progressista. E PL também. Com o senhor, vereador. Vamos lá, então, vamos botar mais um requerimento, então, 55/2021, sobre procedimento de vacinação. Sabemos da eficiência dos nossos de transformar mais liso quem for receber a vacina, mostrar realmente que a seringa tem a dose e coisas do gênero. Então, bota em votação, senhor presidente. É uma forma de transparência. Colocamos em votação o requerimento de número 55/2021, assunto procedimento de vacinação da Covid-19, onde solicita que o responsável profissional da saúde, no momento da aplicação, siga o que vamos narrar. Narre o que está executando durante todo o procedimento da vacinação. Mostre ao vacinado que está removendo o líquido da vacina Covid-19 do frasco, ou seja, da ampola. Terceiro, mostre ao vacinado que está pressionando
o embolo da seringa, injetando líquido. Quarto, mostre ao vacinado o corpo da seringa vazia após o término da aplicação da vacina. Tal procedimento acima visa evitar que o cidadão não seja vacinado sendo vítima de alguma fraude, como se tem notícia que ocorreu em diversos locais do país, e também a responsabilização do município. Colocamos em votação e os vereadores que concordam permaneçam como estão. Encaminhamento de votação, vereadora Clarice Baú. Obrigada, presidente. Acho que esse requerimento é similar ao anterior, de que também temos todos os profissionais competentes e não se sabe nada, não se tem notícias que aqui no nosso município tenha acontecido algum tipo de fraude. Pelo contrário, estamos de parabéns por todas as iniciativas que esse município tem feito. Drive-tour, não tem tido filas nas vacinas, né? Eu acho que todas as medidas estão sendo tomadas, e porque todos nós queremos esse enfrentamento. Cabe a nós, né, todo cidadão, contribuir nesse sentido. Penso que já é feito todos os procedimentos. O Davi, né, que foi secretário da Saúde também, sabe que isso já é praxe. Não chega lá e faz a vacina. Sempre é conversado, tem o acolhimento, tem toda uma parte de humanização antes de se aplicar a vacina. Então, desnecessário nós, com todas as iniciativas, com toda essa questão, todo esse trabalho envolvido, mais uma atividade que já é feita. Então, também é similar, desnecessário nós fazermos um requerimento nesse sentido. Obrigado. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Com a palavra, encaminhamento de votação para a vereadora Eleonora Broilo. Obrigado, presidente, pelo encaminhamento de votação. Eu faço minhas as palavras da doutora Clarice Baú, e eu gostaria de dizer o seguinte, que os únicos vereadores vacinados aqui somos eu e o doutor Tiago Brunet. E o doutor Tiago Brunet também pode dizer como foi a vacinação dele. Muito tranquila, explicada, não houve mimimi, não houve nada. A enfermeira puxou o conteúdo da vacina na minha frente, aplicou comigo olhando, e eu acredito que esse protocolo já exista, que seja aplicado aqui, e que não há motivo de mais papel, de mais, para uma coisa que já é feita. E eu acho, nossos profissionais da saúde estão de parabéns, e eu imagino que isso aqui fosse até uma maneira de ofender a eles. Eu não vou votar a favor em função de que é algo que já está sendo praticado, e eu dou os parabéns a toda a Comissão de Saúde. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo, e a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento de número 55, assunto procedimentos de vacinação da Covid-19 ou Covid-19, requerimento este do vereador Juliano Baumgarten. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado pela maioria. Votos contrários do MDB, do PL e PP. Vereador Juliano, por gentileza. Vamos continuando então aqui.
Vamos lá para o pedido de informações número 10/2021 sobre as câmeras de segurança. Depois daquele fato lamentável que aconteceu na última semana na Praça da Matriz, onde que aquele vândalo lá quebrou, depredou algo que é público, que é dele mesmo, além de gerar todo o transtorno. Trago algumas questões sobre o funcionamento, como é que está. Então, eu gostaria de botar em votação o pedido de informação número 10. Pedido de informação 10/2021. Esse pedido de informações relativas à segurança pede o seguinte: primeiro, quantas câmeras de monitoramento o município possui instaladas em áreas públicas na cidade? Segundo, quais os pontos dessas câmeras de monitoramento? As câmeras de monitoramento instaladas na cidade estão interligadas ao centro da Guarda Municipal ou ao batalhão da Brigada Militar. Quarto, as câmeras de monitoramento são operadas 24 horas no centro da Guarda Municipal. Quinto, a Guarda Municipal possui agentes trabalhando à noite em operações externas. Colocamos em votação o pedido de informações 10/2021. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Vamos lá, seguindo. Segue com o senhor vereador. Seguindo, então, o pedido 11 também sobre o volta às aulas. A gente sabe que já deu uma parada, mas é importante também vir a essa casa o documento com as normas, enfim, o que foi adotado, o que será adotado para o volta às aulas, para sabermos. Bem, esse pedido de informações, já descrito pelo vereador, pede sobre informações acerca dos procedimentos adotados para a volta às aulas na rede pública municipal. Colocamos em aprovação e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Vamos lá, então. Está no finzinho. O requerimento 59, que é o IPTU verde. Eu sei que os vereadores estão trabalhando isso, os vereadores da base, para prorrogar, mas independente se prorrogar ou não, termos uma oportunidade de ter o carnê do IPTU de uma forma digital. Além de economizar na impressão, facilitar também o pagamento de via e a questão sustentável. Então, é uma sugestão para o Executivo analisar isso. Pode botar em votação também. Requerimento de número 59/2021, assunto IPTU verde, onde o conteúdo do requerimento diz o seguinte: que seja encaminhado à Prefeitura de Farroupilha solicitação para que providencie estudos para implantar o IPTU verde, isto é, a possibilidade que o contribuinte possa optar por não receber mais carnê do IPTU em sua casa via correio, mas sim apenas por meio eletrônico, e-mail cadastrado junto à Prefeitura Municipal, gerando assim economia de papel e compostagens ao erário e evitando-se maior consumo de recursos naturais. Colocamos em votação o requerimento de número 59/2021 e os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado por todos os senhores vereadores. Vereador, com o senhor. Vamos lá, finzinho. Também mais uma sugestão, então, 57/2021, para que se acrescente no Conselho Gestor um membro do SISMUF, um da FEI e 2 membros da sociedade civil para contribuir com o debate. Então, também pode botar em votação. A sugestão. Requerimento de número 57/2021, assunto inclusão de representantes no Conselho Gestor Comunitário de Farroupilha. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Obrigado pelo encaminhamento de votação. Eu acho que é um requerimento razoavelmente simples até, mas eu entendo, eu e minha bancada entendemos da seguinte maneira. Todos os conselhos já existentes no município de Farroupilha, todos têm estatutos próprios, eu acho que têm regimentos, né? Eu acho que não cabe a nós interferirmos e, não, tem que ter um representante disso, um representante daquilo, não temos que fazer isso. Eu acho que não cabe a nós fazermos isso, né? Não cabe a nós legislarmos sobre isso, né? É para isso que existe o estatuto do Conselho. Então, mesmo eu vou dizer que mesmo sentindo muito, mas nós vamos votar contra. Perfeito. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 57 do vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que não concordam rejeitado pela maioria. Votos contrários: MDB, PP e PL. Então, para quê? Terminou, eu acho. Colocamos apenas salientar a ausência justificada do vereador Felipe Maiori. Segue com o senhor, vereador. Então, o último aqui para finalizar, que é o 56/2021, o Banco de Estágios. Era um projeto que eu desenvolvia de parceria com o CIE, empresas onde que eram feito, só para concluir aqui, onde que era feito, então, um cadastro junto ao Departamento da Juventude, onde que os estudantes, sejam eles do médio ou ensino superior, encaminhavam seus currículos e o departamento fazia uma ponte entre quem buscava esse jovem, esse agente que gostaria de estagiar, para poder juntar tanto a questão da remuneração do trabalho quanto a questão do aprendizado. Então, é algo que bacana também para levar, para avaliar, e também me coloco à disposição depois do responsável do Departamento de Juventude para tratarmos e a forma, talvez, que eu usei para mostrar. Então, senhor presidente, pode botar em votação o 56. Colocamos em votação o requerimento de número 56, que traz o seguinte conteúdo. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para sugerir que a Prefeitura Municipal de Farroupilha crie, em lugar de destaque, em seu sítio oficial na internet, um banco municipal de estágios, visando-se ter uma lista centralizada, confiável e de fácil acesso pelas empresas de estudantes que estão disponíveis para
estagiarem fazendo um elo de ligação empresa e estudante. Recomenda-se que o referido banco possua as seguintes características: possua um formulário padrão, ou, abre aspas, currículo, fecha aspas, com dados suficientes para identificar os estudantes e suas qualidades. Segundo, possua um buscador que a empresa procure minimamente por escolaridade, curso e idade o estudante. Colocamos em votação este requerimento de número 56, formulado pelo vereador Juliano Baumgarten. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, salientando mais uma vez a ausência justificada do vereador Felipe Maiori. Encerrado, vereador. Muito obrigado. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Eu iria me abster de falar hoje à noite, diante do prazo e tempo limite que nós temos, mas eu quero fazer referência, diante do ofício do excelentíssimo vereador Juliano, quanto à colocação das vacinas e sugestão. Eu, enquanto estive à frente da Secretaria da Saúde, vi uma grande competência da equipe da vigilância epidemiológica, liderada pela Paulina, liderada por mim naquele momento, e hoje, mês de março, há um ano atrás, nós iniciávamos o combate a essa pandemia Covid-19, né? E iniciamos logo nos dias a seguir um lockdown em que nós estamos hoje. Realizamos os primeiros drive-thru aqui da cidade ou da Serra, né? Quando fomos copiados por Caxias do Sul, depois por Porto Alegre, realizamos o primeiro drive-thru, foi um sucesso, a comunidade acompanhando, e todas as equipes dedicadas, né, à vacinação, com muita competência, e eu quero registrar, acho louvável, vereador Juliano, o teu pedido, mas trago aqui como conhecedor do caso, como conhecedor da equipe de saúde que nós temos em nossa cidade, os médicos competentíssimos que temos nas nossas unidades, as pessoas que trabalham exaustivamente, né, quase que 24 horas ou 24 horas por dia, quando colocamos aqui o Hospital Beneficente São Carlos. E eu vejo da importância de que nós não temos nenhum caso, nenhum registro aqui na nossa cidade, diante da administração do prefeito Feltrin, que tenha se registrado o extravio de vacina, o roubo de vacina ou uma não aplicação. Pelo contrário, o que nós temos visto aqui na cidade é, então, uma grande qualidade no trabalho. Quando iniciamos, enquanto secretário, eu estive à frente dessa equipe de vacinação, iniciamos as vacinas nas residências acima de 80 anos, e hoje a gente vê essa continuidade, porque isso teve sucesso. Então, eu acredito que aqui nós podemos já registrar, diante do conhecimento que eu tenho e que testemunho diante das equipes que estão aqui, vereador Juliano, de que eu vejo que nós temos muitas coisas a nos preocupar. Uma das coisas que nós temos que nos preocupar é a vinda dessa vacina para cá, o trabalho de nos reunirmos para que possamos ter recursos, né? Hoje nós estamos enfrentando um lockdown, hoje nós estamos enfrentando uma situação difícil, né? Os comerciantes, suas portas fechadas, as indústrias trabalhando com redução, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Eu vejo que o governo do estado, bem como o governo federal, tem que tratar políticas de qualidade para que a gente venha minimizar, né, um desastre futuro de fechamento de comércios, fechamento de indústrias. É claro que alguma coisa tem que se fazer, e o que a gente entende
né? E aqui nós temos 2 médicos nas tribunas aqui, que podem declarar, algo precisa fazer, há um lockdown que precisa fazer, então precisamos dar então essa continuidade e fazer um tempo maior para que a gente diminua, né, as internações em UTI, nos leitos que precisamos reduzir. Hoje o Estado está totalmente em colapso, né? E não é só o Covid, as outras comorbidades agora, né? Um AVC, por exemplo, teremos que entrar na fila de uma UTI, ou seja, nós estamos em um grande risco. Então, o que eu declaro aqui hoje é que essa fiscalização que está intensa hoje, ela está atrasada. Ela está atrasada, nós deveríamos ter feito anteriormente, e agora então nós pagamos essa conta, né, as pessoas que estão aí buscando o seu trabalho, e é claro que eu acredito que todos têm que ter o seu lazer, têm que ter as suas férias, mas é um momento de nós reforçarmos aqui o cuidado, é um momento de nós reforçarmos aqui a prevenção. Por quê? Porque há uma necessidade de continuarmos trabalhando, precisamos ter um equilíbrio na nossa saúde mental, emocional, física. Então, eu venho aqui hoje dizer que Farroupilha está servida de uma grande equipe comprometida com a saúde, isso eu posso dizer aqui. E o que nós precisamos buscar, de uma fala que já estive com o prefeito, o Fabiano, o vice, que eles estão investindo juntamente com o Caxias, Bento Gonçalves, buscando através do consórcio, o investimento nas vacinas, e agora conversei com a líder de bancada, ela me disse que está avançando, né, e isso é importante. Eu vejo que nós precisamos otimizar tempo, priorizar as nossas necessidades e ver Farroupilha avançando. Muito obrigado a todos. No pequeno expediente, presidente, quero apresentar o requerimento e botar em votação. Obrigado. Obrigado, pastor Davi. Convido os republicanos para que faça uso da tribuna. Vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham dentro da sua casa, hoje eu gostaria de externar aqui uma inconformidade que sinto, para não dizer uma decepção, como legislador nesse município, de ver a situação que o nosso país está passando. Nós vivemos um momento tão difícil, talvez um dos mais difíceis de todos os tempos, e hoje, olhando e pensando sobre o que eu ia trazer aqui, me lembrei de um poema, escrito, senhor presidente, na década de 70, aliás, declamado de forma de pajada pelo próprio autor ao vivo, num programa de rádio, por Jaime Caetano Brau, intitulado Brasil Doente. Hoje nós vivemos, e antes de trazer alguns reflexos desse poema que foi escrito na década de 70, e se a gente vai ver aqui, ele poderia ter sido escrito ontem à noite e trazido aqui hoje, porque ele está tão atual e tão real, que é impressionante. Nós estamos hoje numa situação, o Brasil está entre os 5 países onde os preços dos alimentos mais preocupam. Nos últimos meses, nós tivemos o maior número de aumento dos alimentos dos últimos 10 anos. Da mesma feita vai os combustíveis. Agora, um pouquinho antes de vir para cá, acompanhava na imprensa que poderemos ter a gasolina bem próximo de R$6 ao litro do combustível. Como que o povo, como que a população convive com isso? Como a gente vai conseguir ter forças de conseguir dar o próximo passo? Uma vacinação que está caminhando a passos muito lentos e que os prefeitos, colega vereador Davi, devem, nossa líder de governo, adquirir também a vacina. Assim como o governo do estado também deve, porque mesmo os 3, conseguindo federal, estadual e municipal, se os 3 conseguissem fazer essa oferta de vacina à população, nós teríamos, no mínimo, metade do caminho andado, porque se continuar no ritmo que está, doutor Tiago, quanto tempo nós vamos levar para vacinar a população? E esses 250 mil pessoas que já morreram, infelizmente, tem grande chance de dobrar esse número. Jaime Caetano Brau, na década de 70, falava do Brasil doente.
falava que na hora do chimarrão, enquanto escuto a chaleira, meu cusco baio coleira como sentinela amigo, fica pensando comigo na situação brasileira. O quadro do Brasil doente, preocupado com o paciente entregue para o estrangeiro, um caos brabo, traiçoeiro, de virose definitiva, tendo tanto especialista tratado por curandeiro. Continuava no seu verso: pobre doente apresenta febre, fome, amargura, com princípio de loucura e contemplo do esgotamento, sem nenhum medicamento, o preço é proibitivo. Na verdade, o Brasil é um morto-vivo pela falta de alimento. Talvez pareça exagero, mas vale a comparação. Ele dizia: meu cusco junto ao fogão, olha tristonho o braseiro, mas o homem brasileiro que está me ouvindo concorda, o balde encheu e transborda, e o povo indefeso está a ver com tanto peso que a corda vai arrebentar. Parece brincadeira que um país com essa potência viva essa tamanha indigência frente a tanta bandalheira. A impunidade é a bandeira, e cada qual é mais vivo, o processo punitivo é instalado, difundido, e depois de concluído, vai tudo para o arquivo. É a derrocada suprema de um sistema que se esvai. Para quem vende, quem trai, quem importa que o povo gema, quem importa que o povo trema ou que a pátria se desune. O problema é que as consequências prosseguem e o povo sempre acreditando impune. Na velha capitania, e aqui ele falava do nosso estado, na velha capitania de São Pedro, tudo igual. O centralismo mortal nos esmaga dia a dia, e o capataz que iludia, falta agarrão para mandar, tem vontade de mostrar que é gaúcho, queixo duro, mas subiu demais no muro e agora não consegue apiar. Quem sabe eu tenho a esperança, ele é gaúcho afinal. Quem sabe um santo bagual faz que se lembre da herança dos que empurraram com a lança as linhas dessa fronteira e cala-se o pé na porteira, dizendo como índio macho que quem faz de capacho esta província campeira. Que diga a esses insensatos que reduzem a trapos que este chão que foi dos farrapos, chimangos e maragatos, não há lugar para gaiatos e para bobos não servimos, nem tampouco pedimos, nem tampouco imploramos aquilo que conquistamos, simplesmente exigimos. Na narrativa e no verso, ele fala: e o dólar sobe, e subindo aumenta a dívida externa. Nós poderíamos aqui complementar o gênio dizendo que o preço do combustível sobe, os alimentos sobem, e o salário do povo não aumenta. E como pode o Brasil viver assim até o mundo mostrando esse quadrimundo tão deplorável, tão vil? Pobre país, teu perfil precisa ser recomposto. Deixar de ser entreposto de explorador estrangeiro para que o povo brasileiro de novo mostrar o rosto. Mas o que é a democracia? Ele finaliza. O termo que a gente escuta, essa terrível labuta que se agrava dia a dia, vender a soberania aos interesses estrangeiros ou a carne a 5.000 cruzeiros, isto aquela de segunda, é pior que um talho na bunda de todos os brasileiros. O jeito simples, gaúcho e autêntico, Jaime Caetano Brau, na década de 70, falava de um momento, e aí eu deixo, tão diferente do que nós vivemos hoje, tão diferente do que o Brasil vive hoje, em que nós, e aí eu fecho a minha fala, senhor presidente, dizendo
que como me sinto impotente em ver tantas situações que acontecem e que a gente não consegue fazer mais do que externar a nossa opinião. Que a gente possa, com a nossa liderança, fazer com que pequenas coisas possam sair da nossa fala, possam sair do papel e tornar realidade no povo. E eu deixo um pedido ao nosso prefeito municipal, que se ele parasse tudo o que a prefeitura precisa fazer de urgente e investisse na vacina da nossa gente, pode ter certeza que teria o meu respeito. Porque até que a gente não consiga vacinar uma boa parcela da população, de nada vai adiantar. Bandeira preta vai virar rotina. E aí vocês imaginam o que vai virar a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Muito obrigado, Partido Democrático Trabalhista, PDT. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.